Há um tipo de sono que não repousa o corpo, mas adormece a alma. Um sono que não se percebe com os olhos fechados, mas com os olhos abertos demais, abertos para fora, mas cegos para dentro. Vivemos em um mundo onde estar acordado fisicamente não significa estar desperto espiritualmente. O corpo se move, trabalha, sorri, conversa, publica nas redes, rede piadas prontas, consome conteúdos, cumpre agendas. E, ainda assim, dentro, um silêncio, um vazio que sussurra, uma voz que clama: acorda, há mais. Mas quem escuta? Quem se atreve a ouvir o que não faz barulho? Quem se permite sair do transe que chamamos de rotina? O filósofo francês Jean-Paul Sartre certa vez escreveu: estamos condenados à liberdade. Condenados porque, embora livres para escolher viver conscientes, muitos escolhem não escolher. E essa é, talvez, a pior prisão. Aquela que não tem grades visíveis, mas se constrói dentro do próprio ser. O mundo do sonho acordado. Parece irônico, mas nunca estivemos tão acordados e, ao mesmo tempo, tão dormindo. Acordados para as exigências do mundo, acordados para os prazos, para os boletos, para as cobranças externas, acordados para as redes, para as opiniões, para os julgamentos alheios, mas dormindo para a própria alma, dormindo para os próprios anseios mais profundos, dormindo para o sentido da existência. Corremos tanto para chegar onde? Acumulamos tanto para quê? Nos desgastamos tanto vir, no fim, o que realmente levamos. A Bíblia, com sua sabedoria milenar, já alertava que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Quantos estão perdendo a própria alma? Não é um pacto com forças ocultas, mas no pacto silencioso que firmaram com a ilusão, com o automático, com a superficialidade da vida. O convite esquecido. O nascimento já foi, por si só, um chamado. Ao respirar pela primeira vez, a vida soprou em nós uma missão invisível: viver. Mas viver de verdade. Porém, o tempo, a cultura, o sistema e as dores foram construindo paredes. Paredes de medos, paredes de crenças limitantes, paredes de condicionamentos. E o chamado original foi ficando abafado, soterrado sob camadas e mais camadas de distrações. O teólogo e pensador alemão Dietrich Bonhoeffer escreveu: o silêncio pode ser mais opressor que a própria palavra. E, de fato, o silêncio da alma, quando ignorado, se transforma em peso. Peso de viver sem sentido. Peso de carregar uma existência não questionada. Por isso, às vezes, Deus sussurra. Às vezes, Ele fala mais alto. Às vezes, Ele permite o grito da dor, não como punição, mas como despertador. O despertador da dor. A dor, tão evitada, tão renegada, tão negada, mas, muitas vezes, é ela quem nos acorda do sono existencial. O diagnóstico inesperado, o fim abrupto de uma relação, a perda de alguém amado, o fracasso de um projeto que parecia certo, o colapso daquilo que você jurava ser sólido. E, de repente, você se vê diante de um espelho existencial, sem máscaras, sem filtros, sem distrações suficientes que possam te proteger da pergunta que surge: o que eu estou fazendo da minha vida? O livro dos Salmos traz um alento: os que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. É como se Deus dissesse: eu permito que a lágrima role não para te destruir, mas para regar o solo, onde tua alma voltará a florescer. As pequenas mortezinhas da vida. Sim, existem muitas formas de morrer antes da morte final. Morre-se quando se trai a própria essência. Morre-se quando se vive para agradar os outros e se esquece de si. Morre-se quando se silencia a própria verdade, quando se aceita o inaceitável só para pertencer, quando se esquece do próprio nome, da própria missão, do próprio propósito. O pensador suíço Carl Jung dizia: aquele que olha para fora, sonha. Aquele que olha para dentro, desperta. Quantos de nós estamos apenas sonhando acordados? Sonhando que somos aquilo que os outros esperam. Sonhando que somos o nosso cargo, o nosso sobrenome, o nosso CPF, o nosso currículo. Mas, quem somos, realmente? Os sinais do despertar.
Os sinais estão por toda parte. Estão na inquietação que surge sem motivo aparente, na sensação de vazio que aparece, mesmo quando tudo parece estar bem no mundo externo, na vontade súbita de largar tudo, de mudar de vida, de buscar respostas que não se encontram no Google. É quando você percebe que nenhum bem material preenche aquilo que está faltando. É quando percebe que nenhuma curtida na foto tapa o buraco existencial que dói lá dentro. É quando, no silêncio de uma madrugada, surge aquela pergunta incômoda e salvadora: o que é que eu estou fazendo aqui? Jesus, como mestre do despertar, dizia: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele não falava de um reino externo, distante ou após a morte. Ele falava do reino que começa dentro, do despertar que acontece no íntimo, da transformação que nasce de dentro para fora. O chamado do silêncio. No mundo barulhento em que vivemos, o silêncio se tornou subversivo. Parar é um ato revolucionário. Refletir é um ato de coragem. Silenciar é ouvir aquilo que realmente importa. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A quietude é onde mora a presença. É no silêncio que a voz do divino se torna audível, não nas tempestades externas, não nos gritos, não na correria, mas no espaço sagrado do próprio coração. É lá que mora Deus. É lá que mora a sua verdadeira essência. A sociedade do adormecimento. Vivemos na sociedade do excesso, excesso de informação, excesso de estímulo, excesso de consumo, excesso de comparação. Nunca tivemos tanto. E, paradoxalmente, nunca fomos tão vazios. A sociedade atual criou um sistema perfeito para manter as pessoas ocupadas e, portanto, adormecidas. Acordar, trabalhar, correr, produzir, consumir, distrair, repetir. E quem tenta sair dessa roda, quem ousa questionar, é frequentemente chamado de esquisito, louco, fracassado, irresponsável. Mas, na verdade, talvez sejam os únicos realmente acordados. O filósofo Henry David Thoreau escreveu: a maioria dos homens vive uma vida de silencioso desespero. E esse desespero, hoje, é mascarado com filtros de redes sociais, viagens, compras, entretenimento e status. Mas, no silêncio da alma, o vazio continua lá, pedindo para ser olhado. O labirinto do ego. O ego é uma entidade silenciosa que, muitas vezes, assume o controle da nossa existência, sem que percebamos. Ele nos convence de que somos a soma dos nossos títulos, dos nossos pertences, das nossas conquistas. Nos seduz com aplausos, reconhecimento e validações externas. Nos faz acreditar que, se tivermos mais, seremos mais. Se parecermos mais, valeremos mais. Mas é uma mentira sofisticada. O ego cria um labirinto onde o ser se perde de si. Corre em círculos, acreditando estar avançando. Persegue metas que, ao serem alcançadas, revelam-se vazias, e logo substituídas por outras. O filósofo oriental Lao Tse já dizia: conhecer aos outros é inteligência. Conhecer a si mesmo é verdadeira sabedoria. E é justamente esse autoconhecimento que o ego teme. Porque o autoconhecimento é uma luz que desava as sombras da ilusão. As armadilhas do adormecimento. O adormecimento espiritual não acontece de forma repentina. Ele é sutil. Ele se instala nas pequenas concessões diárias. Quando ignoramos aquela inquietação interna, quando calamos a voz da consciência para atender às expectativas externas, quando escolhemos o caminho do fácil, do confortável, do previsível, em vez do verdadeiro. Cada vez que escolhemos o piloto automático, um pedaço da alma se apaga. Cada vez que ignoramos o chamado da essência, algo em nós morre um pouco. Tende cuidado para que os vossos corações não se carreguem de glutonaria, embriaguez e ansiedades da vida, e aquele dia vos apanhe de surpresa. A ansiedade, a pressa e o excesso são anestésicos modernos. Nos mantêm ocupados demais para perceber que estamos, na verdade, profundamente perdidos. O despertar não é romântico. É preciso dizer a verdade. O despertar não é romântico. Não é feito de pôr do sol, mantras bonitos ou frases prontas nas redes sociais.
O verdadeiro despertar é, muitas vezes, brutal. É encarar tudo aquilo que você evitou a vida inteira. É desmontar as fachadas, destruir as máscaras, desmoronar as crenças que sustentaram uma vida inteira no automático. Despertar dói. Dói porque é morrer para aquilo que você achava que era. Dói porque é se despedir da versão que você construiu para agradar o mundo. Mas é nessa morte simbólica que começa a verdadeira vida. O apóstolo Paulo expressou isso com maestria. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aqui, ele não fala da morte física, mas da morte do falso eu, do ego, da persona construída para sobreviver, mas que não sabe viver. A jornada do retorno para casa. Despertar é uma jornada de retorno, retorno para a casa interior, para o sagrado que habita em nós. Não está nas religiões, embora elas possam ser setas que apontam o caminho. Não está nos gurus, embora eles possam ser faróis temporários. Não está fora. Nunca esteve. O Mestre Jesus dizia: o reino de Deus está dentro de vós. Mas fomos ensinados a buscar fora, buscar na carreira, nos relacionamentos, nos bens, nos títulos, na aprovação. E a vida, com sua misericórdia silenciosa, permite que tudo aquilo que é falso desmorone, para que, enfim, possamos voltar para o que é eterno. O encontro com o vazio. Chegar nesse lugar é assustador. O ego teme o vazio. Teme porque, no vazio, ele não se sustenta. Mas o vazio não é o fim, o vazio é o portal. É o útero do qual nasce uma nova consciência. É o campo fértil, onde Deus planta a semente da verdade. O poeta místico Rumi escreveu: não se aflija. Tudo o que você perde abre espaço para o que realmente precisa encontrar. E, de fato, quando tudo aquilo que era ilusão se desfaz, aquilo que é verdadeiro emerge. E é simples, extremamente simples, mas tão profundo que não se pode mais viver de outra forma. O silêncio que cura. O mundo moderno tem medo do silêncio. Medo porque no silêncio não há distrações. No silêncio, ouvimos aquilo que evitamos ouvir. O silêncio revela o quanto estamos desconectados de nós mesmos. Mas, paradoxalmente, é também no silêncio que encontramos a cura. É no silêncio que Deus fala. É no espaço, entre um pensamento e outro, que nasce a revelação. Quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai, que vê o que está em secreto. E teu Pai te recompensará. O quarto aqui não é apenas um espaço físico. É o templo interior. É o coração. O lugar onde mora o Espírito. Os mestres invisíveis. Na jornada do despertar, percebemos que os verdadeiros mestres nem sempre são pessoas iluminadas, vestidas de branco, falando palavras doces. Às vezes, os maiores mestres são as situações difíceis. São as perdas, as decepções, os fracassos, as dores que te quebraram, mas que, paradoxalmente, te reconstruíram de uma forma que você jamais imaginou. A vida, em sua sabedoria, se disfarça de caos para te entregar crescimento. Se disfarça de fim para te oferecer um recomeço. E então você entende que nada, absolutamente nada, foi em vão. O despertar é contínuo. Despertar não é um evento. É um processo. É diário. É escolher, todos os dias, não voltar a dormir. O mundo vai te convidar, o tempo todo, para voltar ao sono. Para voltar ao piloto automático. Para se perder, mais uma vez, na correria, na comparação, no consumismo, no ego. Mas agora, você sabe. Agora você viu. E aquilo que foi visto, não pode mais ser desvisto. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. O chamado é claro. O chamado é urgente. O chamado é eterno. O grande chamado, viver de verdade. E então aqui estamos, diante da mais profunda e inevitável escolha que um ser humano pode fazer: despertar ou permanecer adormecido. O despertar não garante uma vida sem dores, mas garante uma vida com sentido. Não promete que você nunca mais cairá, mas assegura que,
Quando cair, cairá consciente de se levantará mais inteiro. Despertar é lembrar quem você é. É sair do teatro do mundo, onde todos representam papéis que não são seus. É entender que você não é o seu nome, não é a sua história, não é o seu passado, nem os rótulos que te deram. Você é algo muito maior. Você é consciência. Você é luz. Você é centelha divina. Expressão viva do próprio Criador. O filósofo e místico Teilhard de Chardin sintetizou essa verdade de forma magistral. Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E, quando essa verdade desce do intelecto para o coração, tudo muda. O olhar muda. A presença muda. A vida inteira se transforma. E então, finalmente, você entende que o verdadeiro sucesso não é acumular coisas. Não é conquistar o mundo externo. É conquistar a si mesmo. É viver desperto. É viver consciente. É viver presente. É viver no agora. Por quê? No fim, tudo o que temos é isso. Este instante. Este momento. Este agora. O passado já não existe. O futuro ainda não existe. Só existe este agora. E é aqui, nesse exato segundo, que Deus mora. É aqui que sua alma respira. É aqui que a vida, de fato, acontece. Portanto, se você me ouve agora, saiba, você está sendo chamado. O universo inteiro, Deus, a vida. Tudo conspira para um único propósito. Que você acorde. Acorde do sono da inconsciência. Acorde do piloto automático. Acorde da vida vivida pela metade. Acorde. E viva. Mas viva de verdade.